A grande inundação de Sheffield foi uma enchente que devastou partes de Sheffield, Inglaterra, em 11 de março de 1864, quando a represa Daly Dyke se rompeu enquanto seu reservatório estava sendo enchido pela primeira vez. Pelo menos 240 pessoas morreram e mais de 600 casas foram danificadas ou destruídas pela enchente. A causa imediata foi uma rachadura no aterro, cuja causa nunca foi determinada. A falha da represa levou a reformas na prática de engenharia, estabelecendo padrões sobre especificações que precisavam ser atendidas ao construir estruturas de grande porte. A represa foi reconstruída em 1875. Sheffield é uma cidade e subdivisão de South Yorkshire, Inglaterra. À medida que a cidade se industrializou, sua população cresceu de 45.478 em 1801 para 185.157 em 1861. Esse rápido crescimento populacional resultou em uma demanda muito maior por água, o que levou à construção da represa Daly Dyke com o propósito de fornecer uma fonte mais eficiente de água limpa. Foi criada pela Sheffield Waterworks Company. No final da década de 1850, a empresa comprou terras no Vale Loxley, a noroeste da cidade, para construir um reservatório. Na década de 1860, a represa e suas obras associadas foram aprovadas como satisfatórias e foi permitido que ela enchesse com água. Na noite de 11 de março de 1864, auxiliada por uma forte ventania do sudoeste, a represa recém-construída, conhecida como Daly Dyke Dam em Bradfield Daly, perto de Low Bradfield no rio Loxley, desabou enquanto estava sendo preenchida pela primeira vez. Estima-se que 3 milhões de metros cúbicos, 700 milhões de galões imperiais, de água varrerão o Vale Loxley, através de Loxley Village para Malin Bridge e Hillsborough, onde o rio Loxley se junta ao rio Don. A enchente continuou para o sul pelo Don até o centro de Sheffield, ao redor da curva para leste do Don em Ladysbridge, então para Attercliffe, passando pelos locais do que mais tarde se tornou o Don Valley Stadium, Sheffield Arena e Meadowvale Centre, e para Rotherham. Uma parede de água moveu-se rapidamente pelo vale, destruindo tudo em seu curso. O centro da cidade, situado na colina ao sul, escapou dos danos, mas o distrito densamente povoado de Wicker, ao redor do novo viaduto ferroviário, construído pela Manchester, Sheffield and Lincolnshire Railway, foi completamente destruído. O engenheiro consultor da empresa de obras hidráulicas, John Tollerton Letter, era de uma família de engenheiros de Yorkshire dignos que estavam envolvidos em tal trabalho. Seu tio, George Letter, tinha sido responsável por reservatórios ao redor de Leeds e Bradford, e um deles foi o cenário de um colapso dramático, em 1852, quando 81 pessoas morreram. John Letter e o engenheiro residente John Gunson estavam trabalhando juntos durante a construção da barragem. Letter projetou a barragem e supervisionou sua construção, enquanto Gunson dirigiu e supervisionou a construção da barragem. Gunson estava no local na noite do colapso e afirmou que havia uma rachadura preocupante na encosta externa do aterro. Gunson se convenceu de que a rachadura não era prejudicial, mas ainda tomou a precaução de abrir as válvulas no meio do aterro para permitir a passagem de mais água. Isso não impediu que a rachadura piorasse. O prefeito, Thomas Jessup, rapidamente criou um fundo de assistência e ajuda foi fornecida para os desabrigados e necessitados. Sheffield foi rapidamente abastecida com ajuda onde quer que fosse necessária.
O prefeito ordenou uma reunião com o propósito de considerar e adotar tais medidas que possam ser consideradas necessárias para atender aos sofrimentos ocasionados por esta terrível calamidade, arrecadando mais de 4.000 libras esterlinas. Em 18 de março de 1864, o prefeito convocou outra reunião, mas desta vez era para qualquer um que pudesse pagar abrir mão de um dia de salário para dar aos necessitados. Um comitê de assistência foi criado e, no total, mais de 42.000 libras esterlinas foram arrecadados. A empresa negou quaisquer problemas relacionados à estrutura e ao projeto da barragem e acreditava que a causa da rachadura e do colapso envolvia um deslizamento de terra ou deslizamento de terra. A percepção pública, informada pelo Tribunal do Legista e pela imprensa, viu o colapso como devido a uma falha no modo de construção da barragem. O inquérito profissional foi conduzido e progrediu para investigações parlamentares e deliberações institucionais. Os especialistas não conseguiram concordar sobre as causas do colapso de Dali Dike. Eles notaram que, mesmo com as rachaduras, o colapso de toda a barragem era imprevisível. A corporação havia encontrado 2 homens que eram ou estavam se tornando presidentes e, em seguida, encontrou 5 outros engenheiros, todos os quais já haviam sido ou estavam prestes a se tornar presidentes dos Civals. Eles pensaram que, com base no deslizamento de terra, perdoariam a Sheffield Waterworks Company por qualquer descuido e que o colapso da barragem de Dali Dike foi um acidente imprevisível. Eles continuaram. Além disso, somos da opinião de que todos os arranjos feitos por seus engenheiros foram tais que se poderia esperar razoavelmente que fossem suficientes para os propósitos aos quais foram destinados e que, se o solo abaixo do banco não tivesse se movido, esta obra teria sido tão segura e perfeita quanto os outros 5 ou 6 grandes reservatórios da empresa que há tanto tempo abastecem a cidade de Sheffield e os rios Rivelin, Loxley e Don com água. Quanto aos danos físicos em Sheffield e todas as áreas próximas atingidas neste curto espaço de tempo, 238 pessoas morreram e cerca de 700 animais se afogaram, 130 edifícios foram destruídos e 500 parcialmente danificados, 15 pontes foram varridas e outras 6 gravemente danificadas. A profissão de engenharia naquela época possuía uma revista semanal, The Engineer, que fornecia uma excelente contribuição para a imprensa técnica e uma plataforma de relações públicas. Um editorial intitulado The Bradfield Reservoir em 18 de março de 1864 refletia a ansiedade do momento. Sua queda, juntamente com a falha do reservatório de Ophir, mostram que a prática da engenharia civil está longe do que deveria ser. Não há dúvidas de que a próxima investigação será do caráter mais profundo. 15 dias depois, com o mesmo título, continuava. A barragem rompida foi construída muito de acordo com a prática comum em tais obras. Ela falhou, no entanto. Que a barragem de Bradfield era lamentavelmente defeituosa, ninguém pode duvidar. A catástrofe de Bradfield, à sua maneira, é um aviso útil para toda a profissão. Os pedidos de indenização constituíram uma das maiores reivindicações de seguros do período vitoriano. O colapso da represa Dali Dike levou a reformas na prática de engenharia. O tribunal criticou o projeto e a construção da represa. Eles se concentraram em coisas como a colocação dos tubos de saída, a espessura da parede da poça, o método pelo qual o aterro foi construído a partir de vagões basculantes ferroviários, a inadequação dos arranjos de transbordamento, e a prática de remover resíduos para o aterro da área a ser inundada.
Isso então estabeleceu padrões sobre especificidades que precisavam ser atendidas ao construir estruturas de grande escala como a represa Dali Dyke. A represa Dali Dyke foi finalmente reconstruída em 1875, mas em uma escala menor. Quanto a John Gunson, a maior parte da culpa recaiu sobre ele, embora a empresa reconhecesse sua lealdade ao mantê-lo em seu serviço até sua morte em 1886. O governo iniciou um conselho de comissários de inundação para julgar reivindicações de indenização contra a Waterworks Company. Eles também arbitraram 7.500 reivindicações por perda de vidas e propriedades que totalizaram 455 mil libras esterlinas. Todas, exceto 650 reivindicações, foram resolvidas sem recurso ao processo de arbitragem, mas essas 650 reivindicações levaram quase 6 meses para serem processadas. Os registros de reivindicações registram o reclamante, seu estado civil e endereço, bem como detalhes da reivindicação e do resultado, e o valor concedido em compensação. Eles fornecem uma visão única do comércio e da indústria de Sheffield em meados da era vitoriana, com reivindicações listadas para estoque, ferramentas e instalações danificadas e perdidas. As reivindicações por móveis, roupas, livros, brinquedos e utensílios domésticos e bens ajudam a construir uma imagem da vida dos trabalhadores na época. Uma pedra memorial de inundação marca o local da parede original da barragem e trilhas para explorar a área. Março de 2014 viu o 150º aniversário do desastre. Eventos ocorreram para comemorar a ocasião, incluindo uma palestra ilustrada e exposição no Low Bradfield Village Hall, caminhadas guiadas até a represa, serviços memoriais em Street Nicholas, High Bradfield e Street Polycarps, Malin Bridge e uma palestra pública na University of Sheffield pela Institution of Civil Engineers e pela British Dam Society. Uma caneca e um prato comemorativos foram produzidos pela Bradfield Historical Society, e a Bradfield Brewery produziu uma cerveja de inundação especial conhecida como Dam It. A dupla Toffee Music gravou um CD de músicas do Great Sheffield Flood. Curta o vídeo e se inscreva no canal para receber os vídeos mais recentes assim que eles forem lançados.